Abram suas Bíblias na carta do apóstolo Pedro, na primeira carta, capítulo 1, versículo 6 até o versículo de número 9. Diz assim o texto: nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam, e apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Meus queridos, nós estamos fazendo uma série de exposições na primeira carta do apóstolo Pedro. Talvez alguém que esteja nos visitando esta noite não esteja ciente disso, e eu faço questão de lhe informar a respeito desta situação. Nós já estamos, se eu não me engano, na 5ª exposição desta primeira carta. Na exposição passada, há 2 domingos atrás, nós estivemos falando sobre os privilégios dos peregrinos. O tema máximo da nossa série é andando como peregrinos e forasteiros. E o tema da mensagem há 2 domingos atrás foi exatamente este: os privilégios que têm os peregrinos. Eles foram regenerados, eles foram tratados pela grandiosa misericórdia de Deus. Deus enxertou nesses peregrinos uma esperança viva e fez desses peregrinos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Esses peregrinos têm uma herança incorruptível, mas não apenas isso. Além da herança desses peregrinos estar guardada nos céus, Deus protege cada um desses peregrinos, fazendo com que eles não caiam na estrada, fazendo com que eles perseverem no meio do caminho, a fim de que a herança que está guardada para eles seja dada no devido tempo. Esses foram os privilégios que nós pontuamos nos versículos 3 até o versículo de número 5. O tema da exposição de hoje é os peregrinos e os seus paradoxos. O que é um paradoxo, irmãos? Um paradoxo é 2 verdades que parecem se contradizer. 2 verdades que, se colocada uma ao lado da outra, parece que uma é falsa e a outra é verdadeira. Isso é um paradoxo. Os peregrinos, eles enfrentam esse tipo de coisa. Eles têm esse tipo de situação e de paradoxo na sua vida, pela simples razão de que os peregrinos são alegres. Há algo na vida desses peregrinos que não os faz esvaziar a sua alegria. De fato, eles são alegres. Entretanto, eles também passam por tristeza. Como alguém pode ser alegre e triste ao mesmo tempo? Como pode, irmãos?
Dá para compreender? Como alguém pode ser alegre? Não é estar alegre, é ser alegre. O cristão não está alegre, o peregrino não está alegre. O peregrino é uma pessoa alegre. O peregrino é uma pessoa contente. E eu vou já mostrar as bases disso. Entretanto, apesar dele ser alegre, ele tem tristeza. Como é que essas duas verdades se encaixam? Não sei, é um paradoxo. Não vou lhe explicar. É um paradoxo. São duas verdades que não dá para se explicar. O fato, irmãos, é que o apóstolo Pedro aqui, de forma proposital, irá mostrar a esses peregrinos que enquanto eles não chegarem na sua verdadeira pátria, eles passarão por tristezas. Eles estão caminhando no deserto, eles estão caminhando numa terra que não pertence a ele. Eles já são alegres, eles já têm contentamento em seus corações, mas durante esta peregrinação, eles enfrentarão diversas tribulações, diversas provações no meio do caminho. Pedro não deseja iludir esses peregrinos. Percebam que Pedro acabou de falar dos privilégios, da herança que está guardada para eles, de que Deus protege eles, de que no final das contas eles estarão com Cristo, herdando tudo aquilo que Deus prometeu para eles. Pedro fala das coisas do porvir, Pedro fala das coisas do céu, do versículo 3 até o versículo 5. E Pedro enche a bola desses peregrinos, enche o coração deles, mas agora Pedro chama eles a uma nova realidade. Que realidade é essa? Vocês são alegres, deixe-lhes mostrar qual é a base da alegria de vocês. A alegria dos peregrinos, irmãos, não está fincada em areia movediça. Muito pelo contrário, existe uma base sólida que faz com que esses peregrinos, mesmo andando no vale de Baca, mesmo caminhando no vale da tristeza, no vale da lágrima, eles continuam alegres. Há uma base sólida para isso. E que base é essa que tanto nos faz ficar alegres e contentes? Primeiro, a primeira base que faz com que esse peregrino continue sendo quem ele é, alegre, é tudo aquilo que Pedro já falou. Veja o que diz o versículo de número 6. Nisso, por favor, esteja com as suas Bíblias abertas e a gente vai pontuando cada coisinha aí no texto, tá bom? Nisso vocês exultam. O que significa a palavra exultar, se não é se alegrar com intensidade? Ter uma alegria intensa. Mas percebam que o versículo de número 6, antes do apóstolo Pedro falar a respeito da exultação, Pedro diz que a base da exultação desses peregrinos está em tudo o que Pedro já falou. Essa palavra, nisso vocês exultam, essa frase, nisso vocês exultam, traz a ideia de tudo aquilo que Pedro já falou. Nisso que, Pedro? Em que nós exultamos? E eu acabei de dizer para vocês que Pedro mostra para esses peregrinos que eles não estão mais mortos nos delitos e nos seus pecados. Eles foram regenerados. Versículo número 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou. O que é a regeneração? Se não é a saída do estado de morte para um estado de vida. A alegria dos peregrinos está baseada no fato de que eles não estão mais mortos, mas agora eles estão vivos. A alegria dos peregrinos, irmãos, estão baseadas no fato de que Deus enxertou no coração desses indivíduos uma esperança que não é momentânea, uma esperança que não é passageira, uma esperança que vai e volta, mas é uma esperança viva. Olha o que diz a continuação do texto. Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo
dentre os mortos. Qual é a base de toda a alegria dos peregrinos? O fato de que eles não são mais mortos em seus delitos e em seus pecados. O fato de que agora em seus corações há algo enxertado chamado esperança viva. Esperança viva. O fato de que eles são herdeiros de Deus. Olha o que aqui diz o versículo 4. Para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês. Percebam, o que faz com que esses peregrinos sejam tão felizes? O que faz com que eles sejam tão alegres? Diante de todos os dilemas que os seres humanos enfrentam nesta terra, os peregrinos caminham sobre ela, sendo pessoas alegres. O que faz deles essas pessoas? Primeiro, o fato deles serem regenerados. Segundo, o fato de que agora eles têm esperança. Eu estava lendo uma filosofia de um certo indivíduo que ele diz que a primeira felicidade do ser humano é não nascer. A maior felicidade do ser humano é não nascer. E a segunda maior felicidade do ser humano é nascer e morrer. Estão entendendo o que ele quer dizer, irmãos? O que esse filósofo está dizendo é que a vida é cheia de choro. A vida é cheia de tristeza. Então, a maior felicidade que o ser humano pode ter é não nascer. Porque a partir do momento em que ele nasce, ele só vai sofrer. E se ele nascer, a primeira felicidade se foi, mas ele ainda tem uma segunda, se ele nascer e morrer ao mesmo tempo. Só que o cristão olha para a vida diferente, irmãos. O cristão sabe que tudo isso é verdade, que o mundo jaz em treva, que há todo tipo de dilemas e problemas ao nosso redor, mas o ser humano é alegre porque ele tem esperança. O ser humano não olha apenas para as circunstâncias, o crente não olha apenas para as circunstâncias que lhe cercam. Esperança, o significado dessa palavra é esticar o pescoço e olhar por cima das circunstâncias. Por cima de todas as coisas, olhar para o horizonte e ver que lá no horizonte existe a paga de todo o seu trabalho, existe a recompensa de todo o seu trabalho. Nós temos esperança. Nós temos esperança. Que esperança? A esperança de que um dia toda a natureza será redimida. A esperança de que não haverá mais choro, nem morte, nem pranto, mas estaremos para sempre junto com o nosso Senhor Jesus Cristo por toda a eternidade. Lá nós o glorificaremos e o veremos como Ele é. É isso que nos faz enfrentar todos os dilemas com alegria, todos os dilemas com satisfação. A primeira base para sermos quem somos é exatamente essas verdades. Somos vivos, existe em nós uma esperança, somos herdeiros de Deus e somos protegidos por Deus até o final. Essas verdades, meus irmãos, ditas a respeito de nós, eu não sei se você consegue entender isso, mas essas verdades estão sendo ditas a respeito de mim. Eu um dia fui regenerado. Eu um dia saí do estado de morte e fui para um estado de vida. Há em mim uma esperança que faz eu enfrentar todas as adversidades da vida. Eu creio piamente que através da justiça de Cristo, eu me tornei herdeiro de tudo aquilo que Cristo herdou. Eu sei piamente que durante a caminhada no deserto, eu serei protegido por Deus. Essas verdades estão sendo ditas a respeito de mim, estão sendo ditas a respeito de nós. E é isso, meus irmãos, que nos faz enfrentar a vida com toda a intrepidez e ousadia. É isso que nos faz ser alegre. É exatamente essas verdades que não nos faz ter picos de felicidade. Ir a uma mesa de bar, ir a uma festa, tentar encontrar nessas coisas a razão das nossas vidas. Nós já encontramos o caminho,
a verdade e a vida. Nós já somos herdeiros de Deus. Já fomos tirados do estado de morte. Já foi nos dado uma herança incorruptível e que somos um dia após guardados pela mão protetora do nosso Deus. Essa é a primeira base do peregrino. O que faz ele viver com alegria? Todas as verdades que Pedro já havia dito a respeito deles. Mas o que mais? O que mais nos dá base para nos tornar essa pessoa que é tão alegre? Eu vou pular do versículo 6 e vou com vocês até o versículo 8, por favor. Versículo 8. Mesmo não tendo visto, vocês o amam, e apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com quem, irmãos? Com alegria indizível. Veja como o apóstolo aqui, ele não conseguiu dimensionar ou dizer exatamente o que significa essa alegria. Ele diz que esses peregrinos, eles exultam com alegria indizível e gloriosa. Qual é a segunda base que nos faz ser quem somos? Pessoas felizes, alegres, contentes. É o amor e a fé que temos em Cristo. O apóstolo diz, mesmo não o vendo, vocês o amam. Mesmo vocês não tendo visto ele, vocês creem nele. Fé e amor. São duas palavras, meus irmãos, que são colocadas aqui, uma junta à outra. E elas têm uma importância muito grande nesse texto. Porque lembrem-se, o que Pedro está fazendo? Ele acabou de elevar esses peregrinos até o céu, mostrando para eles a herança que eles têm lá. E poderia existir um perigo deles ficarem iludidos, achando que por ser quem são, eles não enfrentariam, eles não teriam certas dificuldades. E agora Pedro vai mostrar as dificuldades que eles enfrentam. Mesmo assim, Pedro mostra para eles essa base dessa alegria que eles têm. Pedro diz que é o amor e a fé que eles têm em Cristo Jesus. Pedro usa essas duas palavras que caracterizam a crença desses peregrinos. E essas duas palavras significam amor é serviço. Quem acha que amor é sentimento está muito enganado, irmãos. Eu deixei de amar meu marido. O que é deixar de amar? É porque antes eu sentia assim um algo no meu coração e agora eu não sinto mais. Amor não era isso. Se um dia você sentiu isso, isso não era amor. Isso era qualquer outra coisa. Amor não é sentimento, irmãos. Amor é o que, irmãos? Amor é serviço. Amor é serviço. Não é isso que Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 13? Quem ama, tudo sofre, tudo crê, tudo persevera. É isso que é o amor. A manifestação do amor trabalha em prol daquele que é amado. Porque Deus amou o mundo. E qual é a manifestação desse amor? Que Ele deu o seu Filho amado para morrer pelo mundo. Amor é serviço. Percebam que Pedro está dizendo para esses crentes, que Pedro sabe muito bem que eles trabalham, que eles operam, e eles manifestam todo este amor trabalhando para o reino de Deus. Pedro coloca uma outra palavrazinha chamada fé. E o que é fé? Conhecimento e concordância do que Deus já disse a respeito dele mesmo. Amor e fé. Trabalho. Eu conheço Deus e trabalho em prol deste reino. Amor e fé andam juntos, irmãos. Fé e serviço andam juntos. Vocês se lembram que Tiago, na sua epístola, abra comigo, por favor. Retorne aí, por favor. É só algumas páginas. Retorne algumas páginas. Capítulo 2, versículo 14. Capítulo 2 de Tiago, versículo 14 diz assim: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem serviço? Se não tem serviço. Acaso a fé pode salvá-lo?
Se um irmão ou irmã estiver necessitado de roupa, ou do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vai em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de serviço, essa fé é uma fé morta. 18. Mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem as obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem. Tiago aqui, ele não está falando de não ter fé. Não, Tiago está falando que fé, conhecimento a respeito de Deus e concordância daquilo que Ele é, deve andar junto com o serviço. Eu sei quem Deus é, por isso eu reajo a todo esse conhecimento. O amor que Ele tem por mim me constrange e me faz reagir. Vejam que Pedro, meus irmãos, colocando as bases da alegria que opera no coração desses peregrinos, ele fala sobre essas duas palavrinhas, fé e amor. Eles creem em Cristo e eles amam a Cristo. Por crer em Cristo, em tudo que os apóstolos falaram a respeito de Cristo, eles reagem a todo esse conhecimento. A base da alegria que mora no coração dos peregrinos é exatamente isto. Então, meus irmãos, todos aqueles que conhecem de fato o Evangelho são invadidos por uma certeza inexplicável. Eu não sei se você tem essa certeza, mas assim como o ar que eu respiro, assim como eu estou vendo vocês, eu creio piamente em tudo que os apóstolos falaram a respeito de Cristo. E quando Paulo vai dizer na sua carta aos Coríntios, dizendo que esse conhecimento acaba nos constrangendo, acaba nos levando a adorar a Ele, a servir a Ele. Infelizmente, meus irmãos, muitas pessoas não têm esse conhecimento e nem reagem desta mesma forma. Eu acho que foi a irmã Fernanda que, acho que lá nos redes sociais, dizia assim, tu não se cansa de ir para a igreja? Irmã? E aí disse assim, não, que eu não vou a pé. Foi isso, foi, irmã? Meus irmãos, escute o que eu vou dizer para vocês. Estou fazendo uma aplicação. Às vezes fica muito difícil de fazer uma certa aplicação do texto, porque quando você aplica, inevitavelmente você vai falar da vida de cada um. O sermão só é sermão se tiver observação, interpretação e aplicação. Eu tenho que observar o texto, interpretar o texto e aplicar o texto na vida dos irmãos. E eu só consigo aplicar o texto na vida dos irmãos se eu mexer com a vida de vocês, com as coisas que vocês trabalham no dia a dia. Meus irmãos, nós estamos vivendo uma situação tão terrível em que esse tipo de amor, esse tipo de serviço pelo reino de Deus tem se esgotado. Nós temos que conviver com uma dúzia ou mais de crentes que abrem suas bocas e proferem dizendo, eu creio em Cristo, eu creio nele, sei quem ele é, eu até faço parte da igreja, mas essa profissão, essas palavras, elas não andam junto com o amor, elas não andam junto com o serviço, não há o amor para com o reino de Deus, um serviço para com o reino de Deus. E aí nós encontramos muitos crentes muitas vezes dizer, por que eu não sou feliz? Por que o pastor fala tanto de felicidade e eu não sou feliz? Porque a sua felicidade está posta em areia movedice. Porque você simplesmente não está inserido naquilo que o Pedro acabou de falar, e nem muito menos no amor e no serviço a Deus.
Para encerrar esse ponto, leiam comigo a primeira carta do apóstolo Pedro aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Vejam como Pedro, ele denomina esses eleitos, Paulo denomina esses eleitos. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 2 diz assim: olha só, sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossos corações, em nossas orações. Lembramos, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, agora estou no versículo 3. Lembramos continuamente, diante de nosso Deus e Pai, o que vocês têm demonstrado. E o que é que vocês têm demonstrado? Aí Paulo vai dizer: o trabalho que resulta da fé. Veja que essa fé não é uma fé inerte, não é uma fé morta. É uma fé operante, é uma fé que anda com amor, anda com serviço. E olha a continuação do texto: o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor. Ou seja, esse esforço, esse trabalho que vocês colocam no reino de Deus tem uma motivação: o amor. E a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. 3 coisas. O que Paulo coloca aqui? Uma fé que opera, um esforço que é operado pelo amor, e um trabalho que continua sendo feito dia após dia. Isso é a síntese do cristão, irmãos. O cristão é essa pessoa. O cristão é esse indivíduo que trabalha, que opera, que sua fé é operante, que sua fé não é morta. Dia após dia, ele demonstra a sua crença através do amor para com os seus irmãos. Se você não tem isso, você não é alegre. Você tem picos de alegria, mas você não é um peregrino. Você precisa hoje se curvar, tombar aos pés da cruz, reconhecer que Jesus Cristo é o seu único Senhor e andar como os peregrinos. Terceira base, meus irmãos, e eu termino este ponto: a expectativa da chegada. Qual é a primeira base? Tudo aquilo que Pedro já havia falado nos versículos anteriores. Qual é a segunda base da alegria desses peregrinos? O amor, a fé que eles tinham por Cristo. Qual é a terceira base desses peregrinos? A expectativa de uma certa chegada. Versículo 9, por favor. 9. Pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. A palavra telos aqui, irmãos, que é traduzida pela NVI como alcançar, significa fim ou se esticar para alcançar o que está à sua frente. Vocês se lembram, por exemplo, quando você está assistindo uma corrida maratona, que chama 100 metros, como é que chama aquilo? Como é que chama, irmãos? Nas Olimpíadas, corrida de 100 metros, quando o indivíduo, como é? 100 metros rasos, sei lá o que é isso aí. Solta-se o sinal, os indivíduos saem correndo. Quando está na linha de chegada, que ele percebe que tem alguém perto, o que o indivíduo faz? Ele se estica. É como se, através desse gesto, ele alcançasse o objetivo dele, que é a vitória. Percebam que o que Pedro está dizendo aqui, irmãos? A base da alegria desses indivíduos é essa expectativa da chegada. A qualquer hora, a qualquer momento, nós chegaremos ao nosso destino, irmãos. Seja por via da morte, seja por via do arrebatamento. Mas o peregrino que sabe que a sua pátria não é aqui, que vive na expectativa do porvir, todos os dias ele se acorda e ele se estica como se dissesse: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem,
Vem, Senhor, como eu queria estar contigo. Essa expectativa, irmãos, é o que nos faz ser alegre. É o que Pedro está dizendo. Essa alegria indizível não é posta em areia movediça, mas é posta numa expectativa verdadeira. É posta no amor e na fé que temos por Cristo. E é posto na verdade que já somos regenerados, somos herdeiros de Deus, somos protegidos por Deus, para que no final de tudo Ele nos dê a herança que nós tanto aguardamos. Por isso somos alegres. Não somos alegres porque um candidato vence as eleições. Não somos alegres porque o mundo deu uma guinada de 180 graus. Não somos alegres porque a economia melhorou. Não somos alegres porque encontraram a vacina para o Covid. Não somos alegres porque encontraram aí a cura para a AIDS, para o câncer. Nada dessas coisas é o que nos torna alegres e felizes, porque todas essas coisas estão postas em areia movediças. Somos alegres porque tudo que Deus disse a respeito de nós se cumprirá cabalmente, irmãos. Cabalmente. Cada linha, cada promessa, cada verdade que Ele fez a respeito de nós se cumprirá. Assim como eu vejo vocês, assim como eu sinto o ar bater sobre meus olhos, Cristo irá cumprir todas as suas promessas na sua vida e na minha vida. Os peregrinos, além disso, eles têm que enfrentar algumas adversidades, e aí a gente entra no versículo de número 6, pulando da parte disso vocês exultam. Vejam o que diz o versículo 6. Nisso vocês exultam, ainda que agora por um pouco de tempo devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Eu agora vou entrar no paradoxo, porque agora eu falei de alegria. Até agora eu falei de alegria. Quem é o cristão? Alguém extremamente feliz. Extremamente feliz. Sua felicidade não está baseada em areia movediça, mas está baseada naquilo que ele disse. Mas eu vou apontar para vocês uma outra verdade. Que verdade? O cristão também é alguém triste. Não, eu não sou triste. Então você precisa saber que o cristão é alguém que, além de ser alegre, também é triste. Como é que é isso, pastor? Não sei. Mas veja o que é que diz Pedro nesse texto. O apóstolo Pedro não deseja enganar esses peregrinos, por isso ele por um momento deixa de falar das coisas do porvir e passa a mostrar a esses peregrinos que eles terão que enfrentar provações terríveis. E qual é a natureza dessas provações? Primeiro, elas são variadas. Vejam o que diz o texto. Ainda que agora por um pouco de tempo devam ser entristecidos por todo tipo de... Você está com a Bíblia aberta aí no seu texto? Veja o que Pedro está dizendo. Peregrinos, na sua peregrinação, na sua caminhada para a sua pátria, vocês terão que ser contristados, levados a tristezas, por todo tipo de provação. A palavra aqui, meus irmãos, todo tipo, significa provações de diversas cores, ou provações de diversos tipos. Nós, crentes em Jesus, costumamos dizer assim: meu Deus, acabei de enfrentar uma, já chegou outra. Pedro está dizendo que na caminhada, na peregrinação, nós, crentes em Jesus, mesmo sendo quem somos, tendo a base de toda a nossa alegria como uma realidade, nós enfrentaremos dia após dia todo tipo de provação. Não é apenas uma, irmãos, e não é apenas de um tipo só. É provações de diversas formas. Provações no lar, provações no trabalho,
provações no colégio, provações na igreja, provações com a mulher, provação com o filho, provações com o patrão, todo tipo de provações o cristão, o peregrino enfrenta na sua caminhada. Se você, por acaso, se filiou a uma igreja, achando que ao se filiar a uma igreja, ao ser chamado de crente, as provações iriam se acabar na sua vida, você está redondamente enganado. Elas irão aumentar. Você já enfrentava todo tipo de dificuldade por você fazer parte da humanidade caída. Mas quando você recebe Cristo, quando Cristo passa a ser o Senhor da sua vida, todas essas provações irão se intensificar cada vez mais. Porque agora você é cristão. Seu posicionamento será um posicionamento completamente diferente daquilo que você era. E essa é a razão por que esses crentes estão sofrendo. Ontem eu estive conversando com um dos irmãos e a gente falando sobre a ética do comércio. E a gente falando do que era justo e do que era injusto. E conversa vai, conversa vem. Eu falando que o cristão é alguém que trabalha, opera, faz um serviço e vende o seu serviço de forma honesta, sem usurpar aquele que está comprando, sem colocar uma carga em cima daquele que está comprando. O cristão, ele é ético. Além dele saber a ética do comércio, o cristão tem uma ética superior a isso. O que foi que João Batista disse aos soldados quando esses se converteram, se arrependeram de seus pecados? João Batista disse: a ninguém maltrateis, não usurpe ninguém, seja reto em tudo que vocês fizerem. Um engraxate uma vez perguntou a Martinho Lutero, logo após ele conhecer a reforma, ele chegou para Martinho e disse: Martinho, eu conheci Cristo, e agora, o que irei fazer? O que irei fazer? Martinho Lutero disse: faça o melhor sapato da praça e venda por um preço justo. Você acha que justo ali era o justo do comércio que Martinho Lutero estava dizendo, irmãos? Não. A ética do comércio, aliás, o comércio não tem ética. O comércio, ele é um rolo compressor que passa por cima de quem quer que seja. O comércio pouco se importa com o grau de finanças que quem está querendo aquilo tenha. O capitalismo, irmão, para mim o capitalismo é algo, é bom. Para mim o capitalismo é bom. Mas tem algo mortal no capitalismo, que é não olhar exatamente para essa situação. Os cristãos, irmãos, têm uma outra visão. Aí esse irmão disse: mas pastor, ninguém faz isso. Eu disse: exatamente. Porque os cristãos estão nivelados igual ao mundo. Porque a ética dos cristãos hoje é a ética do mundo. Nietzsche, o maior ateu do século XIX, disse que existe alguma coisa errada no cristianismo. Ou Cristo não existiu, ou os cristãos nunca conheceram a Cristo. Escute o que Nietzsche disse. Nietzsche, o maior ateu da história: se Cristo existiu, que ele não cria que Cristo existiu, os cristãos não conheceram ele, não sabem quem é ele, porque quando ele olhava para as narrativas do Evangelho, de como Cristo tratava as pessoas, como era a ética de Cristo, sem usurpar ninguém, sem colocar carga em absolutamente ninguém, e ele via para os crentes: se tem alguma coisa errada. Escute, meus irmãos, em nome de Jesus. Quando nós tomamos esse tipo de posição, quando um aluno, ele simplesmente deixa de pescar, um aluno cristão, eu já estou fazendo a aplicação, ele não pesca, ele estuda, e durante uma prova, ele olha para o texto e não consegue responder ao texto. A opção que pode vir a ele é olhar para o seu vizinho e
pescar seria uma opção legal, mas o cristão resolve pagar a conta. Ele não irá responder aquela questão. Ele será pontuado como 0, mas ele não pecará contra o seu Deus. Provação de todo tipo. Quando nós cristãos, dentro da nossa casa, resolvemos nos posicionar como crentes, foi o que Jesus Cristo disse, meus irmãos: os inimigos da sua casa, os seus inimigos, seriam o da própria família. A quem vocês acham que eu vim fazer? Vocês acham que eu vim trazer paz sobre a terra? Não, eu vim trazer espada. Eu vim colocar o marido contra a mulher contra o marido. O que Cristo estava dizendo é que a partir do momento em que alguém reconhece Jesus como seu Senhor, seu posicionamento dentro do lar será completamente diferente. E esse posicionamento lhe trará muitas tribulações, muitas provações. Ah, pastor, mas eu não quero isso. Então vaza. Vai, porque o lugar da peregrinação não é teu. Porque o que Cristo prometeu para nós, como diz o presbítero Rogério, foi aflição. No mundo tereis aflições. Está querendo escapar, irmãos? Você não escapa. Nós, crentes em Jesus, passaremos por todo tipo de provação. A verdade é que a única razão para tantas murmurações em nossas vidas é que não fomos preparados para enfrentar esses dilemas. Você sabe por que muitos crentes murmuram? Porque eles não ouvem mensagens como essas. Porque eles não foram preparados para olhar para as adversidades da vida, baixar a cabeça e dizer: Senhor, seja feita a tua vontade. Se eu tiver que enfrentar essa provação, eu enfrentarei. As provações que se abatem sobre os cristãos é simplesmente variada. Prepare-se para ter provação na sua casa, no seu trabalho, na sua vizinhança, aonde quer que seja. Elas serão de todo tipo. Mas se você se posicionar com a ética desse mundo, você não terá nenhuma tribulação. Se você for comerciante igual é o comerciante da esquina, se preocupe que você não terá problema nenhum. Eu vou mexer com isso, desculpe. Se você cortar o cabelo de alguém com o mesmo valor do da esquina, você não terá problema nenhum. Problema nenhum. Se o mesmo valor que você corta for do vizinho que está do seu lado, você não terá problema nenhum. Mas se você fazendo uma ponderação em todos os seus lucros, por favor, estou mexendo com coisa, tem uma centena de cabeleireiros aqui na igreja e eu vou ser pedrado depois. Foi a pontuação que eu tive. O que veio na minha cabeça nesse momento foi isso. O cristão é alguém, irmãos, que olha para o seu serviço. Quanto é isso? Quanto é isso? Quanto é isso? E quanto é isso? Tudo isso saiu para mim por R$3. Tudo isso saiu para mim por R$3. Então ele coloca tudo na ponta da caneta. Todos os gastos, todos os custos que ele teve, para então repassar para o cliente aquele produto. Depois ele pega tudo isso e ele vai vender o seu produto para o seu cliente com um preço. Mas qual é o preço justo? No comércio não tem. Esse é o problema. No comércio não tem. E é esse o momento em que o crente se posiciona. Ah, mas se eu não cobrar o absurdo, eu não vou sustentar minha casa. Porque você é gastador, materialista, que gosta de gastar dinheiro. Por isso nada nesse mundo vai sustentar você. Mas se você for contente, eu usei a história do cabeleireiro, mas é tudo. Costureiro, marceneiro. Escute, você não precisa se igualar ao mundo. O mundo precisa olhar para nós e dizer: é diferente. É doido. Porque não existe isso. Vai falir. Mas vocês acham que fala, irmãos? Sim ou não?
O irmão Heredo disse que não. Pode falir e pode não. A verdade, o que nos faz tomar decisão não é o fato de que aquilo vai dar errado, irmãos. O que nos faz tomar decisão é o fato daquilo ser certo. É o certo que nós fazemos. Não caminhemos no pragmatismo. E eu vou dizer uma coisa para vocês: se vocês fizerem o que é certo, se preparem para ser provado. Se preparem para ser provado. E eu estou me lembrando de uma coisa aqui. Eu acredito que uma das grandes razões que faz com que as nossas igrejas não tenham um empresário de todo tipo de coisa é porque os crentes não servem a Deus como deveria servir. Porque se os crentes não amassem o dinheiro, Deus lhes abençoaria e faria frutificar a sua sementeira. Mas é melhor que você não tenha nada. Porque se você tiver, bye bye igreja. Bye bye igreja. Ética, fazer o que Cristo manda, para quê? Eu vou me falir. Eu vou acabar com tudo, não vou sustentar a minha família e assim por diante. Não faça isso. Eu estou pontuando isso, me veio à mente, não sei porquê, talvez Deus esteja falando alguma coisa com alguém aqui esta noite. Aqui tem cabeleireiro, sapateiro, marceneiro, costureiro e assim por diante. Faça a melhor máscara e venda por um preço justo. Compre o melhor tomate e venda pelo preço justo. Compre o tomate mais ruim e venda por um preço mais ruim. Mas os cristãos compram o pior tomate e vende pelo mesmo valor de um tomate bom. Que é isso? Que é isso, irmãos? Os crentes foram engolidos pelo sistema do mundo. Não há mais diferença. Não tem mais diferença. Imagina Deus olhando de lá de cima para a terra e vendo todos os habitantes do planeta Terra. Como Ele nos vê, irmãos? E a resposta que vem de lá é: mas pastor, ninguém faz isso. E aí, irmãos? Você está decidido a continuar assim? Ou você vai fincar os seus pés essa noite e dizer: Senhor, estou aprendendo, eu vou passar por provação, mas vou fazer o que é certo. Segunda coisa, essas provações são dolorosas. O cristão é alegre, mas ele passa por todo tipo de provação. E essas provações os leva a se entristecer. É o que diz o versículo de número 6. Nisso vocês exultam, ainda que agora por um pouco de tempo devam ser entristecidos. A palavra entristecido traz a ideia de sentir uma profunda dor. Os peregrinos, meus irmãos, não são pessoas masoquistas. E o que é masoquista? É que gostam de sofrer. Nós não somos masoquistas. Nós somos alegres. Nós temos expectativa do porvir, de que um dia todas as coisas serão restauradas. Nossa esperança é que todas as dores venham se acabar. Nós não somos masoquistas. Nós não gostamos do sofrimento. Mas eles vêm. Eles vêm sobre nós. Variados, com todo tipo de forma. E quando eles vêm, a pior coisa que a gente pode ouvir de um outro cristão é, como o Rogério está dizendo aqui, né? Vai dar tudo certo. Não é a pior coisa, não. Faz parte da tentativa de incentivar os irmãos. Só que preste atenção, que existe uma coisa nefasta na teologia moderna, chamada a teologia do triunfalismo. A teologia do triunfalismo ensina os seus adeptos que a palavra tem poder, que você pode falar e as coisas podem acontecer pelo poder da sua palavra. Então você não pode falar que as coisas estão ruins. As coisas podem estar muito ruins, mas como a palavra tem poder,
você tem que dizer: vai tudo bem. Balela. Só existe uma palavra que tem poder, irmãos. Sabe de quem é? Deus. Só existe alguém que fala e as coisas acontecem. Deus. Eu falo 1000 vezes: quero avião, quero avião, quero avião. O avião nunca vem, irmãos. Nunca vem, me desculpem. Passa lá na concessionária e diz assim: esse carro é meu. O carro vai ser teu? Não vai ser teu, irmão. Tua palavra não tem poder. Sabe qual é a palavra que tem poder? A de Deus. Por isso nós devemos deixar com essas bobagens. Quando nós sofremos, nós devemos ser realistas. É evidente que aquela história da sunamita é uma história verídica, mas que não se aplica a nós. Aquele foi o momento daquela mulher, porque ela queria falar apenas com uma pessoa. Mas preste atenção, Pedro está ensinando que quando esses crentes passarem por todo tipo de provação, eles devem se entristecer. Eles devem se entristecer. Pedro orienta aos peregrinos que eles podem sim agir de forma natural ao sofrimento. Qual é a forma natural do sofrimento, irmão? Qual é a reação que alguém pode ter naturalmente ao sofrimento? Qual é a reação? Sentir tristeza. Não, mas não pode sentir tristeza, não. Não pode chorar, porque a palavra tem poder. Balela, meu filho. Balela. Pedro está dizendo: você vai ficar triste. Por isso que é um paradoxo. Alegre, mas triste. Quando todo tipo de provação se abater sobre a sua vida, há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Tempo de rir e tempo de... Quando as provações vier, chore. Tem interessante alguém dizer assim, quando alguém está sofrendo: chore não, chore não, chore. Chore, que isso é bom. Sinta o luto. Infelizmente nós, crentes ocidentais, deixamos de ficar enlutado, irmão, triste. Se alguém morre, antigamente se alguém morria, a pessoa ficava dias sentindo aquela tristeza. Hoje parece que tudo isso é horrível. A gente não pode fazer isso, a gente não pode sentir esse tipo de coisa. Se a gente está sofrendo, a gente tem que banhar os nossos olhos, perfumar a nossa cabeça e sair rindo para todo mundo. Não é isso, não. Sinta tristeza de forma natural. Chore. E a comunidade dos crentes é uma comunidade que abraça os que choram. Chorai com os que choram, e alegrai-vos com os que se alegram. Irmãos, o vale de Baca, que é o vale de lágrima, ele deve ser percorrido com lágrimas nos olhos. Se você está sofrendo, e se tiver que chorar, chore, sinta a dor. E se alguém lhe perguntar: irmão, como é que está? Diga a verdade. Minta não. Irmãos, o negócio está pegando, o negócio está feio. Eu não sei, eu estou feito uma barata, tonta, não sei o que fazer. O negócio está difícil. Diga a verdade. Mas nós fomos ensinados a mentir e ficar dizendo palavras que não têm significado nenhum. O que Pedro está ensinando para nós? Vocês são alegres, porque a alegria de vocês tem uma base sólida. Mas escutem, vocês também serão entristecidos. E serão entristecidos por todo tipo de provação. Preparem-se para isso. Quando a tristeza vier, entristeçam, chorem, porque isso faz parte da humanidade de vocês. Paradoxo: alegre, mas tristes. E eu termino, meus irmãos, mostrando os frutos do sofrimento desses peregrinos. Pedro parece saber de antemão, meus irmãos, que alguém perguntaria por que o crente precisa passar por provação. Parece que Pedro não tem nem isso. Parece que ele percebe que alguém inevitavelmente vai fazer essa pergunta, porque Pedro já acabou de dizer sobre os privilégios desses crentes.
e sobre a base da alegria deles. E também mostrando que eles, apesar de serem alegres, eles passarão por todo tipo de provação. Alguém poderia se levantar e dizer: mas por que nós temos que passar por todo tipo de provação? Por que a gente tem que passar por todos esses dilemas? Pedro responde, versículo 7. É evidente que aqui nós não estamos fazendo toda uma abordagem teológica a respeito do sofrimento. Pedro não intenciona isso, mas ele mostra pelo menos aqui, meus irmãos, 2 motivos pelos quais o crente sofre. Primeiro, versículo 7. Assim acontece, o que acontece? Vocês sofrerem por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo refinado pelo fogo, é o que, irmãos? Genuína. Olha o que Pedro está dizendo. Se alguém perguntasse a Pedro: mas Pedro, por que nós temos que sofrer? Por que temos que passar por todo tipo de provação? Pedro diria: para que a fé de vocês seja declarada como uma fé genuína. As provações, meus irmãos, servem como uma espécie de teste de fé. O que é uma prova? Uma prova é um teste dos seus estudos. No conceito do que nós estamos falando, uma provação é um teste da sua fé. É como você manifestará se crê ou não naquilo que Deus disse. São muitos os que se alistam por conta própria, meus irmãos, nas fileiras dos peregrinos. Todos nós aqui nos alistamos. Todos nós frequentamos a mesma igreja. Todos nós abrimos a nossa boca e dizemos que cremos no mesmo Deus. Mas sabe o que vai diferenciar trigo e joio? Sabe o que vai diferenciar terreno bom e ruim? A perseverança na provação. Todos nós estamos aqui servindo a Deus. E sabe o que acontece? No decorrer da nossa caminhada, o mundo nos exprimirá, o mundo nos afligirá, e será neste momento que manifestaremos se cremos em Deus ou não, se cremos naquilo que Ele disse ou não. Veja comigo, Mateus capítulo 13, versículo 18. Mateus capítulo 13, versículo 18. Mateus 13, 18. 13, 18. Versículo 1 até o versículo de número 13. Jesus está falando sobre a parábola do semeador. Vocês conhecem essa parábola, tá bom? Eu vou apenas dizer a explicação. Versículo 16. Mas felizes são os olhos de vocês porque veem, e os ouvidos de vocês porque ouvem. Pois eu lhes digo a verdade. Muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouviu o que vocês estão ouvindo, mas não viram, e ouviram o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. 18. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o caso da semente que cai à beira do caminho. Quando a semente que caiu em terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da... O que ele faz? Ele logo abandona. Por exemplo, ele casou. O que Deus uniu, não separe o homem. O inferno está instalado na casa dele. O mundo diz assim: deixa de ser besta e se divorcia. A Bíblia diz: o que separa, o homem não. O que Deus une, o homem não. Você vai sofrer. Porque você irá querer fazer a vontade de Deus. Mas esse sofrimento por causa da palavra
Se o indivíduo é crente, ele passa pela prova dando glória? Ou passando pela prova dando glória a Deus? Mas se não for, desculpe a expressão, diabo de palavra, não quero lá ficar com Bíblia, desculpe a expressão. Eu lá quero saber disso, eu quero cuidar da minha vida, eu quero ser feliz. É assim que é a vida dessas pessoas, meus irmãos. Por isso que o sofrimento existe para mostrar que a nossa fé é genuína. Quando estamos sendo encurralados para não fazer a vontade de Deus, e mesmo encurralado nós fazemos a vontade de Deus, sofrendo as duras penúrias. No fim das contas, a nossa fé, passada pelo fogo, se mostrará como uma fé genuína. Eis aí uma irmã que tem uma fé genuína. Eis aí um homem que tem uma fé genuína. Tinha todos os motivos físicos e habituais para largar a sua fé, mas não largou. Continua crendo naquilo que Deus diz. Então Pedro responde bem simplesmente: por que o crente sofre? Para que no final das contas sua fé seja declarada genuína. 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 Como é visível, irmãos, no nosso meio a gente vê, vez após vez, gente largando o bastão, gente largando de mão a crença em Deus por causa das provações. Isso é natural. Mas glória a Deus que nós não somos como aqueles que retrocedem, mas nós somos como aqueles que continuam firmes, olhando para Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Com um peregrino nós continuamos na caminhada, e quando passamos por uma provação de um certo tipo, não abandonamos a fé. Isso demonstra que a nossa fé é genuína. Quando Abraão foi provado, ele cumpriu o que Deus quis. Sua fé foi mostrada como uma fé genuína. Quando os 3 jovens foram jogados na fornalha de fogo e não negaram a sua crença, sua fé foi demonstrada como uma fé genuína. Abraão ouviu da boca do anjo: não faça isso, porque agora Deus sabe que você teme a Ele. Os 3 jovens ouviram da boca de Nabucodonosor: saiam daí, porque eu agora sei que o Deus a qual vocês servem é Deus dos céus e Deus da terra. O crente sofre para que a sua fé seja declarada uma fé genuína. Por isso que bênção, irmãos. Que bênção pelo sofrimento, né? Não, a gente não quer sofrer não, mas se vier, a gente sofre. Segunda coisa, meus irmãos, para que no final os peregrinos recebam o seu prêmio. Olha o que diz o versículo 7, parte B. 7, parte B. É genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo voltar. Leia dessa forma: assim acontece para que resulte em louvor, glória e honra. O apóstolo Pedro usa 3 palavras que caracterizam os peregrinos no final da sua peregrinação. Louvor, isso significa que o próprio Deus fará elogios sobre a perseverança desses peregrinos. Glória, isso significa que o próprio Deus recompensará os peregrinos no final de tudo isso. Honra, isso significa que o próprio Deus honrará os seus filhos no final de tudo. Por que nós passamos por provação? Para que nossa fé seja declarada genuína, sem mancha e sem mácula, e para que no final de tudo o próprio Deus nos elogie, nos dê glória e nos dê honra. Vocês sabem aquela música da harpa cristã que diz: quando aqui as flores já fenecem, as do céu começam a brilhar. Quando as esperanças desvanecem, o aflito crente vai orar. Os mais belos hinos e poesias foram feitos em tribulação. E lá pelas tantas, a música diz assim: quem mais sofreu, mais será honrado. Vocês sabiam disso, meus irmãos? A Bíblia tem uma promessa que nos promete que quanto mais
sofrermos por causa do nome de Jesus, mais honra, mais elogio, mais glória, mais louvor nós teremos diante de Deus. Os crentes que estavam passando por provação por causa de sua fé precisavam saber que no final de tudo eles seriam colocados em um palco e o próprio Deus os usará como espetáculo de perseverança. Jó foi colocado num palco e Satanás teve que assistir a sua perseverança diante de Deus. Nós, quando sofremos, é como se estivéssemos sendo colocados em um palco e Deus mostrando para as hortes celestiais, para demônio ou quem quer que seja, que na terra existe pessoas que têm uma fé genuína e que não importa as provações que eles passam, eles continuam perseverando. Isso deve ser você. Isso deve ser eu. Isso deve ser nós.